No dia 28 de março de 2025, por volta do 12h50, horário local, a terra tremeu forte em Myanmar, também conhecido como Birmânia. Um terremoto gigantesco, com magnitude 7,7, sacudiu tudo perto da segunda maior cidade do país. Foi um impacto tão grande que uma falha importante chamada Sagaing se abriu por mais de 350 quilômetros, algo parecido com o que acontece na famosa falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos. E essa falha se mexeu quase 6,5 metros, o que é muita coisa para imaginar. O estrago foi feio. Pontes caíram, casas desmoronaram, prédios altos racharam ou vieram abaixo de vez. O governo de lá parece ter cortado a internet nas áreas mais atingidas, então as notícias demoram para chegar. Até agora, falam em 1.650 pessoas perderam suas vidas, mas esse número pode ser só o começo, porque os especialistas acham que o total real é bem maior, talvez até dezenas de milhares de pessoas. Os cientistas do USGS, que são expertos em terremotos, fizeram cálculos preocupantes. Eles dizem que tem 67% de chance de mais de 10 mil pessoas terem perdido a vida e até 32% de chance de passar dos 100 mil. Fora isso, o prejuízo pode chegar a dezenas de bilhões de dólares, o que é mais dinheiro do que o país inteiro consegue produzir em um ano. É uma tragédia que mexeu com a vida de milhões. Esse terremoto não foi só um susto rápido, ele deixou marcas profundas. A região ficou instável e o chão não para de dar sinais de que ainda tem mais pela frente. Enquanto as equipes correm para ajudar quem está precisando, o povo de Myanmar tenta entender o tamanho do caos. E o pior é que, além de tudo, os tremores não acabaram por aí. Depois do grande terremoto, a terra não quis saber de sossego. Pequenos abalos, chamados de réplicas, começaram a acontecer sem parar, deixando todo mundo com o coração na mão. Esses tremores menores são normais depois de um evento tão forte, mas nem por isso são fáceis de encarar. Cada vez que o chão chacoalha, as pessoas lembram do que já passaram e temem algo pior. Os geólogos explicam que essas réplicas podem rolar por dias ou até semanas, enquanto a terra vai se ajeitando. Alguns desses tremores foram fortes o bastante para derrubar ainda mais coisas que já estavam bambas. Os cientistas fizeram as contas e dizem que, até o dia 4 de abril, pode ter uns 3 abalos de magnitude 5, quase 30 de magnitude 4. E mais de 260 de magnitude 3. É um monte de tremedeira para uma semana só. Por sorte, as chances de um tremor maior que o primeiro são bem pequenas, só 1%, segundo os modelos. Mas tem 30% de chance de um abalo de magnitude 6 ou mais, o que já é suficiente para assustar. Então, quem está em casas ou prédios com rachaduras ou sinais de problema, não deveria voltar para lá tão cedo, porque o risco continua alto. Enquanto isso, o terremoto foi sentido em 14 países diferentes, com relatos chegando de lugares a mais de 2.600 quilômetros de distância, como em Taiwan. Isso mostra o quanto esse evento foi poderoso. E agora, além dos tremores, outras coisas começaram a preocupar, como o que o solo mole e as montanhas podem trazer de surpresa. O terremoto não veio sozinho, ele trouxe problemas extras. Em várias áreas, o chão virou lama por causa da liquefação, quando o solo úmido se comporta como líquido durante o tremor. Isso fez prédios inteiros afundarem ou tombarem, como mostraram vídeos nas redes sociais. Mais de 1 milhão de pessoas vivem em lugares onde isso aconteceu, e o estrago foi ainda maior por causa disso. Outro perigo foram os deslizamentos de terra. Nas regiões montanhosas, onde o tremor foi mais intenso, toneladas de terra e pedras desceram morro abaixo, soterrando o que tinha pela frente. Milhares de pessoas podem ter sido pegas por essas avalanches naturais, e as equipes de resgate estão tendo trabalho para chegar nesses lugares. É uma corrida contra o tempo para salvar quem ainda está lá. O tipo de solo também piorou as coisas. Lugares com terra fofa, cheia de sedimentos finos, fizeram os tremores ficarem mais fortes e durarem mais, diferente do que seria em rochas duras. Até em Bangkok, na Tailândia, a mais de 1.000 quilômetros do epicentro, sentiram o impacto por causa do terreno aluvial, que amplifica as ondas do terremoto. Tudo isso mostra como a natureza e o lugar onde a gente vive podem transformar um evento em algo ainda mais devastador. Enquanto os cientistas tentam entender os detalhes, a população luta para se segurar no meio do caos. E uma pergunta começou a surgir. Será que os vulcões de Myanmar vão acordar com essa bagunça toda? Falando em vulcões, muita gente ficou preocupada com o Monte Popa, um vulcão ativo em Myanmar, e um outro campo vulcânico que está dormindo há anos. Será que o terremoto deu um empurrãozinho para eles entrarem em ação?
Os especialistas foram logo estudar isso, porque sim, tremores fortes podem mexer com o magma lá embaixo e acordar um vulcão quieto. Mas por enquanto, parece que não. Eles analisaram os dados e não viram nada estranho. Não teve aumento de tremores esquisitos, mudanças nas saídas de gás ou sinais de que o chão está subindo perto desses vulcões. O terremoto chegou lá com força suficiente para ser sentido, mas não parece ter sido o bastante para desencadear uma erupção. Então, pelo menos nisso, dá para respirar aliviado. Mesmo assim, o susto ficou no ar. O Monte Popa é um gigante que já deu trabalho no passado, e ninguém quer ver ele soltando lava ou cinzas agora, com tudo já tão complicado. Os cientistas seguem de olho, porque a natureza gosta de surpreender, mas até agora os vulcões estão quietos, só assistindo o que está acontecendo. Isso não quer dizer que o perigo acabou. O terremoto mexeu com tanta coisa que ainda tem muito para acompanhar. A história de Myanmar está longe de terminar, e o que vem pela frente depende de como a Terra vai se comportar nos próximos dias. Enquanto isso, o povo tenta se reerguer um passo de cada vez. O que está rolando em Myanmar é impressionante e triste ao mesmo tempo. Os tremores continuam, o solo traiu muita gente, e o medo de mais desastres está em cada esquina. Mas no meio disso tudo, as pessoas mostram uma força enorme, ajudando umas às outras para sair dessa. É a natureza testando todo mundo e o povo respondendo com coragem. Se você quer saber mais sobre essa situação e o que pode acontecer nos próximos dias, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. A gente vai trazer as atualizações fresquinhas, explicando tudo de um jeito simples para você ficar por dentro. Sua companhia é o que nos motiva a continuar. Deixa seu comentário aqui embaixo. O que você acha que vai rolar em Myanmar? Será que os tremores vão parar ou algo mais está vindo aí? Conta pra gente, porque sua opinião ajuda a fazer esse canal crescer e trazer mais histórias como essa. E se gostou do vídeo, compartilha com os amigos para eles verem também. Vamos juntos entender esse evento poderoso e torcer para que as coisas melhorem por lá. Até o próximo vídeo, fica de olho e se cuida.